Eu acho que uma coisa que eu gosto nas pesquisas, que eu gosto também na área da música, eu gosto muito de ler livros de como as pessoas compuseram seus discos. Porque aí você vê a maneira da pessoa estruturar o sentir e o pensar, e a técnica. Eu gosto de ler livros de pesquisadores também, porque você entende como é que aquela pessoa foi em busca dos indícios conclusivos e como que ela estruturou o pensamento e a pesquisa dela, que às vezes as pessoas têm particularidades que são muito interessantes. As pessoas às vezes pensam de um jeito que você não pensava, né? Tem intuições de um jeito que você não tinha, estudou algo e enxergou algo numa coisa que você não viu, né? Uma pessoa que eu acho que tem isso muito legal é a Fernanda, né, que é diretora de pesquisa de Ratanabá. Toda vez que eu quero encaixar uma peça de quebra-cabeça, às vezes eu solto algumas peças para ela, ela me dá uma devolutiva de uma coisa que eu não tinha pensado. Ela fala: "Mas você olhou sobre esse ponto de vista?" Eu não tinha olhado. Aí eu falo assim: "Gente, é isso. É um outro olhar diferente do que eu já tinha tido." E esse livro tá me trazendo bastante isso. Então, parabéns, André. Eu queria mesmo mostrar para todo mundo que está assistindo, gente, vale muito a pena ler esse livro, porque ele é um curso aí na área de pesquisador, para quem está querendo se aventurar. A gente precisa aprender a se questionar, a pensar, né, e depois ter a coragem de poder expor as nossas conclusões, né, porque hoje em dia lançar um livro assim tem que ter coragem, tem que ter peito para fazer. Tem porque o ensino aí do governo oculto é complicado, né? A gente se torna inimigo, parece, da pessoa que estudou aí com afinco, né, no ensino do governo oculto, que leva tudo aquilo a sério, né, que é ensinado nas escolas e universidades, e quando a gente mostra para eles com evidência que estão errados, daí a reação, às vezes, essa quebra de paradigmas causa uma reação meio furiosa, né? Uma reação descomedida até, muitas vezes. Viu, Otávio, eu queria também agradecer, cara, a cada uma das pessoas que passaram pela minha vida de pesquisa também, você falou da Fernanda, né? Mas eu aprendi também com outros pesquisadores, né? Que nem o Ademir Ramos, me ensinou muitas coisas sobre os sítios megalíticos, né? Que é uma coisa que ele sabe bastante. E eu fui aprendendo também com guias, com pessoas que estiveram nas minhas pesquisas, mas é claro que esse talento investigativo, Otávio, é um pouco de dom, sabe, cara? Dá para desenvolver? Dá, mas tem pessoas mais aptas. Eu aprendi isso ensinando também, sabe, nos meus cursos e tal, que tem algumas pessoas que têm esse talento. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão vendo aí os nossos canais têm esse talento também de investigar e tal, mas não sabe como começar, né? E esse livro aí, Arqueologia Proibida no Brasil, ele ajuda bastante nisso. Por onde eu vou começar? Mas você pode começar por um desses sítios que eu fui, ver lá o que eu tô falando, ver se tá batendo, não precisa acreditar no que eu tô falando. Vai até o local, às vezes é perto da tua casa, da tua cidade, né? E você inicia por lá. Você fala, pô, olha, o André tá certo, o André tá errado. Acho que ajuda nisso o livro também, né? Das pessoas saírem a campo e se inspirarem. É um processo que que é a construção da própria verdade, né, porque você pode até concordar com o André ou discordar com o André, a questão nem é essa, a questão, né, é você ter uma construção que seja sólida para você. Isso. E eu acho isso muito legal, porque fazer uma pesquisa e se questionar e se interrogar sobre as coisas e colocando os tijolos ali do conhecimento que vão assentando dentro da gente, é um processo evolutivo como pessoa também, né, porque você vai se questionando também, você vai olhando o seu posicionamento e você vai assentando tijolos ali, né, dentro de tudo em você. Então, é um processo de desenvolvimento também, não é apenas uma pesquisa racional. A gente tem que ter firmeza ali para entrar numa área cinza do conhecimento, para chegar a uma conclusão que é diferente do que todo mundo afirma que é, conseguir se posicionar com relação a isso. Então, é uma construção para quem é dessa área mais até espiritual, eu diria que o consciencial, isso trabalha profundamente também, porque você conhecer a sua história, né, ou a história de um local, e começar a enxergar que nem tudo é o que é, e aí você começa a se questionar também. E é sensacional esse processo, né, e você poder trocar informações com outros pesquisadores, aprender uns com os outros, mas não necessariamente acolher tudo que o outro está colocando. Tem coisas que você vai falar: "Beleza, acho muito legal a conclusão dele, mas eu cheguei nessa outra, e é essa que é a minha verdade interna". Essa é a sua luz, né, essa é a sua conexão com essa verdade. E essa verdade é o que nos sustenta para quase tudo depois na vida, né, o nosso posicionamento, o nosso olhar para o mundo. Sim. Eu falei do Ademir, Otávio, e eu preciso falar do Rafael Hungria também, que ele é citado duas vezes no livro. E o Rafael Hungria, depois das lives que a gente fazia lá no canal dele, começou a fazer umas apresentações em off para mim dos Fortes Estrelas, né? E eu tinha visitado dois Fortes Estrelas no Brasil, que era o Dom Pedro II e o de Macapá.
Depois que eu comecei a conversar com o Rafael Hungria sobre os fortes estrelas, foi bem interessante que ele trouxe visões novas para mim, eu não conhecia, que são as visões do Dáquila, né? Sim. E assim, ele tem uma pesquisa muito aprofundada sobre fortes estrelas. Ele mapeou no mundo inteiro e tal, e começou a me abrir a mente sobre isso. Então, você vê, depois eu fiz no último capítulo aí, eu fiz uma expedição para o Nordeste só para ver isso, né? Fui em vários fortes. E realmente, cara, é muito estranho, Otávio. Tem muita coisa estranha na história dos fortes estrelas. Tem a questão do subterrâneo, que é muito forte nos fortes estrelas. Tem uma interligação pelo subterrâneo, todos eles, né, que eu pude verificar. Então, cara, esse contato aí com outros pesquisadores é muito legal mesmo. Essa questão dos fortes estrela, a primeira vez que isso me chamou a atenção foi quando a gente foi fazer uma visita ao Vaticano, e lá tinha um mapa mostrando a localização de alguns desses fortes. E aí aquilo ali saltou aos olhos, espera aí, por que num lugar, né, tão, voltado para a religião, para tudo, mas que, né, com o domínio da história, das pesquisas que eles sempre guardaram essa informação, por que eles estão assinalando fortes de estrela aqui no mapa? O que tem isso? Né, e mostrava ali um forte, não sei se era o Príncipe da Beira. Falei assim: "Olha, por que tá mostrando esses fortes no mundo?". E aí depois você começa a pesquisar, né, depois com as informações dos parceiros, vê, né, que eles apontam todos para uma mesma direção, e várias informações ali, as camadas, né, de construção que foram feitas. Na Europa, quando você entra também, você vai direto achar que sempre tem na parte do meio ali um fosso, um túnel ali, que eles às vezes disfarçam de outra maneira, colocando como se fosse, um poço, com escultura ao redor, alguma coisa assim, mas que dentro daquilo ali sempre vai ter uma conexão para algo lá embaixo, né. Então assim, são coisas que estão aí, que às vezes a gente até entra nesses fortes em um país em outro, acha bonito, e não tem a mínima noção de onde é que a gente está entrando de verdade, né. E aí tem esses mistérios todos que a gente vê aqui embaixo, e que de uma certa maneira espelham outros mistérios que a gente tem, né, lá em cima, ou, né, nessa parte Sim, da por isso que eu astronomia. citei, você pegou, né? Deixa. Sim, sim, sim. Você pegou bem, é isso mesmo, é disso que eu vou falar, logo a seguir. Então, a gente está fazendo essa live hoje, gente, é um bate-papo nosso, descontraído mesmo, que a gente trocou umas ideias lá em Dáquila, e a gente vai fazer um bate-papo descontraído sobre essa questão, com várias reflexões sobre a questão das anomalias dos astros, sobre pesquisas em cima disso, porque muito do que a gente encontra aqui embaixo tem uma relação direta, apontando para coisas lá de cima, né, ou às vezes que nem estão realmente lá em cima, mas que a gente consegue observar olhando para cima, né, podem ser reflexos de outras coisas. Então a gente vai falar um pouco disso, vou passar a palavra para o André, aí fica à vontade para explanar o que ele quiser. Hoje em dia eu tenho a convicção sobre os fortes de que eles têm esse formato por causa do que tem no céu, realmente. Eles estão marcando coisas do céu. E não tem nada a ver com idade moderna, essas coisas que eles falam aí, né, século XVIII, isso é tudo mentira. Eles estão aí há muito mais tempo. O que o pessoal tem que ter na mente, gente, é que de 100 a 150 anos eles apagam a história da humanidade. Por que de 100 a 150 anos? Porque é a memória familiar. É a memória que a gente tem familiar. Se você for estudar a história profundamente, você vai ver que são todos documentos arranjados, só tem documentos oficiais de governos, como se político não mentisse, como se escrivão não mentisse. O que se escrevessem, o que eles escrevem é a verdade. Não, pelo contrário. Né? Por exemplo, quem olhar um fato histórico lá de 2016, vai ter gente que achar que a Dilma que acha que a Dilma sofreu um golpe, vai escrever sobre isso. A Dilma sofreu um golpe. E vai ter gente que achar que ela tinha que ter um impeachment. É a mesma história, o mesmo fato que aconteceu, duas histórias diferentes. Agora imagina há mais de 150 anos. É tudo historinha para boi dormir. História do Brasil só existe do século XX para cá. Antes do século XX não existe quase nada, gente. São cartas, são textos malfadados, mal acabados, né? Então, eles apagam a memória da humanidade de 150 anos e contam o que quiser depois. Essa é a verdade que é dolorida para muitas pessoas. Quando elas estudam história, elas tentam muitas vezes focar e memorizar, né, os eventos históricos, mas são mentiras. E os fortes estrelas estão inseridos dentro dessas mentiras que são contadas, né? São construções em formato de estrela que eles dizem que foram feitas pelos europeus, espanhóis, franceses, italianos, portugueses, holandeses, ingleses, mas é tudo mentira. Não foram eles que construíram.
Por que, por exemplo, teria um forte estrela no Japão? Ou aquele na Austrália, como o Rafael Hungria demonstrou, né? Um que foi destruído. Aqui no Brasil tem fortes que foram destruídos também. Por quê? O que aconteceu na nossa história, né? E sobre a nossa live aqui hoje, ela nasce de uma conversa que eu e o Otávio tivemos ali no campinho do MDPL, né, Otávio? Sim. Na parte de trás ali do campinho, atrás do gol. Foi uma conversa muito interessante. Ali eu descobri que o Otávio tinha uma linha de pesquisa muito parecida com a minha sobre cosmologia. A cosmovisão do Otávio era muito parecida com a minha. E por que eu estou juntando os dois assuntos, história, arqueologia e cosmologia? Porque não dá para entender a história, a arqueologia, os achados, sem entender cosmologia. Infelizmente, eu fui entender tarde isso, viu, Otávio? Mas os seres já estavam falando isso para vocês há bastante tempo, né? Foi aí que eu comecei a compreender os seres. Porque o Rafael vinha no meu canal, tinha coisa que eu não entendia que ele falava. Sério, de verdade. Tinha coisa que eu ficava boiando ali, falava, poxa, o que ele tá querendo dizer com isso? Eu aceitava, eu via aquilo de boa, sem fazer nenhum tipo de julgamento preconceituoso, mas eu ficava, poxa, por quê? E eu fui entender, né, a partir do fim de 2023, fiz uma pesquisa assim, cara, muito grande sobre o assunto em 2024, fizemos vários webinars, inclusive teve um no domingo, né, de uma série aí de estudos que eu fiz sobre os astros, e estou fazendo um livro até, meu próximo livro vai ser O Véu de Maia, que vai falar sobre o sistema, que eu disse agora, né, que oculta a história, etc., sistema educacional, vai falar da outra humanidade, vai falar também de cosmologia, e também sobre dimensões, que eu acho importante para entender os dimensionais, tá? Mas também já divulgando meu próximo livro que eu estou escrevendo agora, mas Legal. a parte de cosmologia é muito importante, gente, para vocês entenderem a história. Se vocês pegarem vídeo do meu canal de 3 anos atrás, vocês vão perceber que tem certas coisas que eu não tenho resposta. Porque eu fui transmitindo meu conhecimento ao vivo, Otávio, no canal. Eu ia pesquisando, eu ia falando, ia pesquisando, ia falando, ia pesquisando, ia falando. Mas tinha muita coisa que eu não tinha resposta. Hoje em dia, depois de fazer o estudo de cosmologia, entender a cosmovisão dos antigos, principalmente, eu tenho resposta para quase tudo. É impressionante o quanto isso é importante. E foi aí que eu percebi, Otávio, que da mesma forma a cosmovisão moderna é destrutiva. Sim. Da forma que a cosmovisão dos antigos era libertadora, e de certa forma os antigos provavelmente eram muito mais livres que a gente hoje em dia, a cosmovisão moderna, ela é destrutiva, ela é aprisionante. E por quê? É Porque que ela é baseada em uma série de premissas, Otávio. Premissas. A cosmovisão, na verdade, são ideias filosóficas sobre onde nós estamos, o nosso lugar no universo, etc. Né? Então é assim: a Terra é um pálido ponto azul, ou seja, a Terra não é nada, certo? Se a Terra não é nada, Otávio, quiçá você, né? Você não é nada. Você é um aglomerado de células. Porque você não presta para nada. Você só está aqui para trabalhar, para ser escravo de uma elite. Tudo é natural, tudo. Tudo tem origem natural. Tudo é ao acaso. Então, esses pensamentos te aprisionam num ciclo vicioso que não te deixam expandir a mente. Essa é a cosmovisão moderna. A da Terra é um pálido ponto azul no universo. E, na verdade, o que os seres falaram, Otávio? Que é o sistema Terra, é o contrário. Né? Então, você pode até falar isso para a gente agora. Contar um pouco dessa história. é interessante isso que você está falando, porque quando a primeira vez que os parceiros falaram pra gente que a gente perguntou: "Mas por que que todo mundo passa a mídia, a ciência fala que a Terra é redonda, um planeta redondo, solto", e eles falaram: "Isso é um processo destrutivo aí na mente de vocês de aprisionamento", que é exatamente o que você falou aí. Olha só, eu nunca ouvi. Pois é, não, isso eu achei muito legal quando você estava falando, eles falaram no processo de aprisionamento, porque quando colocam vocês pensando que vocês estão presos dentro de uma esfera, soltos aí, bem longe, isolados de tudo, isso tem um processo, psicológico, né, uma influência já na programação do subconsciente muito grande, que é muito diferente de vocês entenderem que vocês estão conectados com quase tudo. É passar para vocês a ideia que vocês estão desconectados, presos, pequenos. Né? Então, assim, existe essa ideia de que a gente está aqui preso em algo redondo, né, isolado de tudo, que a gente não tem conhecimento de outras áreas, de outros lugares e de nada. E que é muito diferente da gente olhar o universo como o sistema Terra, como se fosse não, que é o que é, né, algo, o universo inteiro, né? Quando você olha para a Lua, por exemplo, né?
tem algumas pesquisas que indicam que ela pode ser um reflexo, né, em alguns momentos pode refletir esse universo. Então você olha lá e você vai ver como se fosse um raio-x ali do que está aqui embaixo, né, e em algumas partes ali você vai ver a parte que a gente conhece. Ah, por que que a gente não vê tudo? Porque ali também tem a parte que a gente não conhece, né, o que está ao redor da gente, o que está, né, em outros locais. Então essa questão do conhecimento, quando os parceiros, né, parceiros quando eu falo os extradimensionais, passavam algumas informações para a gente, para nos orientar nas pesquisas, no início, para mim, pelo menos, essas informações soavam muito absurdas, né, porque para você que, né, para você que tem uma mente de pesquisador, você vai buscar indícios para chegar às conclusões. Você não vai nos indícios da crença, ou do "eu acho que", né, então você precisa encaixar as peças para buscar indícios conclusivos. E quando a informação que nos era fornecida de uma realidade era tão diferente de tudo que a gente imaginava e de todos os indícios que até então a gente tinha, para mim, no início, as informações soaram muito absurdas, né. Eu lembro que quando começou a pesquisa para o documentário da Terra Convexa, eu morava na França. E aí quando falaram: "Olha, os parceiros estão falando aqui da Terra como sendo convexa, a gente vai fazer umas pesquisas sobre planicidade das águas e tudo mais". Naquele momento que eu escutei aquilo a primeira vez, eu tive um incômodo profundo dentro de mim, porque eu pensei Imagino. assim, eu falei: "Puxa vida, até agora, né, falar de extraterrestre, falar de uma série de coisas, tudo isso para mim era tranquilo de processar, de compreender, de lidar com isso. Mas planicidade das águas, não, para mim agora os parceiros passaram dos limites aí, né, não consegui". Eu pensei isso mesmo naquele momento. E aí eu fui convidado na época para fazer um dos primeiros testes, que foi no mar Mediterrâneo. E eu fui bem descrente, assim, compramos um telescópio lá, e fui bem descrente. Eu falei assim: "Gente, que eu vou estar mostrando aqui? Todo mundo já sabe que o negócio é redondo, todo mundo já sabe, a televisão mostra lá a foto da Terra girando, né, eles não iam criar uma mentira tão grande", né, a minha mente totalmente presa, né, naquilo Sim. e eu me justificando. E aí a gente foi fazer o primeiro teste, e eu que estava no barquinho, então eu não sabia o que estava sendo filmado, eu tinha que sair me isolando, né, ficar bem longe, até o meu barquinho teoricamente desaparecer. E aí conseguiram me pegar, né, na distância lá com o telescópio. E aí quando eu voltei, falou: "É, não, você apareceu e tal". E eu falei: "Gente, mas não é possível". Então ali, mas eu pensei: "Tem alguma coisa estranha". Uhum. Mas fiquei naquele conflito e os experimentos foram aparecendo, os outros experimentos e confirmando a planicidade, e o raio laser, e o lago Titicaca, né, em Lagoa dos Patos, e foi tudo acontecendo. E aí, de repente eu falei assim: "Gente, não é que o negócio é assim mesmo?". Então, assim, quando passam pra gente, às vezes, uma informação e a nossa mente não conseguiu processar aquela realidade que está sendo passada, a gente não consegue alcançar aquilo que está sendo passado. Então, quando a gente chega, inclusive, para os parceiros extradimensionais e fala para eles assim: "Podem falar tudo, a gente está preparado". Gente, a gente não está preparado porcaria nenhuma, porque, na verdade, a Não tá. mente da gente, ela precisa estruturar as coisas e ir se abrindo aos poucos, para ter uma compreensão, senão a gente não consegue alcançar o que está sendo falado, né. E aí depois eu tive o outro choque, vou até compartilhar aqui com vocês, foi aqui, deixa eu ver se eu compartilhar a tela, eu tenho aqui, cadê? Janela, tela cheia. Aqui é a gente na equipe da Islândia. Tô eu aqui, o Nando e aqui a Fernanda. Certo. Deve ter aqui a gente fazendo os experimentos lá de fora da Islândia. Essa viagem, a gente aqui, foi muito marcante para mim, gente, porque em termos de pesquisa, foi uma das maiores transformações para mim, pessoais, assim. Foi muito legal o que aconteceu nessa viagem, foi que nós nos dividimos em 3 equipes. Tinha a equipe do Randir e do Alan, que foram pra Antártida. Teve a equipe minha com a Fernanda e o Nando, a gente foi pra Islândia, no Polo Norte. E teve a equipe com a Larissa, Felipe e o Rafael, que ficaram no observatório de Dáquila. Então a gente ia fazer as filmagens da lua e do sol 24 horas, o tempo inteiro filmando e batendo os resultados dos locais diferentes, ou seja, Polo Sul, Polo Norte e a região mais ou menos central, né. E o detalhe foi assim, eu vi coisas ali,
né, no último dia, que infelizmente a bateria acabou, né, a gente tem várias filmagens que vão sair depois no documentário, mas no último dia, uma coisa mais impressionante que eu vi foi a lua na nossa frente, em cima do mar, assim, durante o dia, o sol já tinha nascido, porque como que funcionava, gente? Você viaja, você tem uma janela de tempo ali para fazer, e na Islândia estava assim, de repente vinha uma chuva, fechava o tempo, neve e tudo mais, a gente não tinha como pesquisar. E o resto do tempo a gente tinha que filmar e fotografar 24 horas por dia. Então, o que a gente fez? A gente ficava o tempo inteiro do lado de fora, filmando e fotografando. Quando vinha a janela meteorológica falando assim, vai fechar o tempo agora e vai ficar 6 horas, não importando se era dia, noite, tarde, aí a gente entrava todo mundo para dentro, se jogava cada um no seu quarto lá e colocava 6 horas no despertador para acordar depois e continuar as filmagens. E no último dia, quando a gente saiu depois de uma tempestade que teve, e lá venta muito, né? Tanto é que você aluga o carro, na porta do carro vem escrito que na hora que você abrir o carro você tem que segurar firme nela, assim, pra ela não ir embora. A gente acordou e quando a gente saiu, tava nascendo o dia, o sol, né? E, e a lua tava em cima do mar, assim, na nossa frente. E aí ela foi ficando transparente ali. Foi um negócio muito. Parecia uma luz halogênica. Ela foi diminuindo a intensidade ali, ficando transparente. Foi Translúcida, né? translúcida, exatamente. E aquilo foi uma coisa para mim, eu fiquei olhando aquilo ali assim, foi uma coisa muito chocante mesmo. Mas o meu maior aprendizado nessa viagem foi o seguinte, foi um lado humano, mas que faz toda a diferença no nosso trabalhar. Foi ver a mente dos pesquisadores que estão programados para trabalhar em equipe. Porque quando a gente chegou na Islândia, as malas que a gente tinha, todos os equipamentos se perderam na viagem. Quando elas voltaram, então a gente ficou um tempo sem mala, usando a mesma roupa no frio. Quando elas voltaram, as malas, os equipamentos estavam todos quebrados. E eram equipamentos especiais que tinham sido fabricados no Brasil só Estranho, para a né? gente fazer essa experiência. Então imagina que você estava em outro país, longe de tudo, e que de repente o equipamento todo que vocês tinham para fazer a experiência, no primeiro dia, no terceiro dia que a gente recebeu, já não funcionavam mais. A minha mente, né, entrou em desespero naquele momento. Eu pensei assim, gente, e agora? E as outras equipes que estão lá com os equipamentos prontos, realizando as medições, e a gente não vai conseguir enviar a medição. E a minha cabeça, naquele momento, eu pensava muito diferente. Hoje eu comecei a fritar, assim, sem saber o que fazer, como avisar e tal. Eu lembro que o Fernando e a Nanda, e a Fernanda, eles chegaram e falaram assim, nós não vamos avisar nada ainda. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Eu falei, que fazer, gente? Tá tudo quebrado. Aí viu o Nando abrindo os armários da casa. Foi igual quem assistiu MacGyver, Profissão Perigo. Foi a mesma coisa. Ele abrindo os armários da casa que a gente tinha alugado, pegando fio que achava num canto, uma lâmpada em outro, não sei o quê. E ele foi pegando um monte de cacareco lá. E saiu desmontando os nossos negócios todos, botando as lâmpadas, os circuitos, olhando e tal. E ele conseguiu achar onde que estavam todos os defeitos. Até hoje eu não entendi como, né? E olha que eu sou engenheiro mecatrônico. Pelo jeito, posso queimar o meu diploma, mas eu não entendi o que ele fez ali. Ele achou tudo e determinou as peças que a gente precisava e o que a gente precisava para soldar. E aí eu pensei, gente, que peça, que solda, a gente está em outro país. Quando eu olhei, a Fernanda já estava no computador pesquisando tudo que faltava para a gente, pegando os endereços, e aí a gente saiu de carro para pegar as coisas. E a cabeça deles não oscilava, era uma firmeza muito grande de vai dar certo. Por isso que eu falo dessa questão da pesquisa, você saber vai dar certo. Eu pensando, gente, mas como que a gente vai fazer? E aí teve um momento que a gente entrou numa loja, disse que era solda industrial, e nessa loja de solda industrial, a gente precisava de uma solda eletrônica para consertar os equipamentos todos. E aí eu perguntei pro cara, você tem solda? Ele falou, tem uma eletrônica, mas é minha, não impressa, não sei o quê. A Fernanda, que nem tava na loja, ela entrou assim na loja, numa firmeza, falou, você tem a solda? Eu não sabia nem como que ela tinha escutado. Tem, mas eu não vou operar. Ela falou, não, mas eu tenho o cara que vai operar, ele já tá vindo aqui. Aí chamou o Nando que tava no carro, o Nando entrou meio sem saber o que. Entra ali, tá, a solda tá pronta pra você fazer, o cara meio perdido assim. E foi a gente meio naquela pressão de vai lá, faz lá. O Nando pegou o negócio, fez, e a gente consertou o equipamento. Então, ali eu tive primeira coisa mental, primeira virada de chave mental do não desistir. Né? Perdeu as malas, não desiste, o equipamento está quebrado, não desiste, está faltando as peças, não desiste, faltou soldar, não desiste, você vai até você conseguir, porque eles não oscilaram, os meus colegas, eu oscilei naquele dia. A segunda coisa foi quando a gente foi para fazer as medições, eu tava na parte eletromagnética com as bússolas, medindo os campos, o Nando estava no telescópio, a Fernanda eu acho que estava com as câmeras. A gente ficava lá fora
tipo, alguns 20 minutos e a gente entrava uns 5 minutos para dar uma aquecida, que era muito